Sem imposição, mas com poder. A gente está estudando a lição da Escola Sabatina nesse trimestre abril, maio e junho, finalzinho já, crescendo em um relacionamento com Deus. A gente está na lição número 12, já finalizando já o guia, né? A gente vai começar um outro guia em breve, inclusive eu já estou com o meu aqui, eu fiz uma divulgação, mostrar para você já. Aqui, ó, 1ª e 2ª Coríntios vai ser o livro. A gente vai estar estudando agora, né? Nesse finalzinho de junho, na verdade vai contar julho, agosto e setembro. Até o mês de setembro, esse próximo trimestre, terceiro trimestre de 2026. Esse guia aqui, pede na CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou na Igreja Adventista mais perto de você aí, tá bom? Então aproveita para você já pedir o seu pra gente começar esse guia novo também, logo que a gente acabar o de cá. A gente começou o estudo dessa semana estudando o tema Testemunhando de Jesus Cristo. Tá aqui no card, na descrição, nos comentários, o primeiro vídeo da introdução da semana do sábado, né? Falamos ontem no domingo sobre transbordando do coração e hoje a gente vai falar da importância da gente testemunhar sem impor, sem obrigar, sem forçar, mas com poder, e com poder que vem do alto, né? Então a gente vai ver isso aqui hoje, então fica comigo até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui, obrigado pela sua companhia, tá bom? É bom a gente estar aqui juntinho, né? Alguns dias eu posto um pouquinho mais tarde, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber aviso e notificação sempre que eu postar o conteúdo aqui, independente da hora, tá bom? Vou tentar fazer sempre no início da manhã, mas às vezes acontecem uns perrengues aqui, uns imprevistos, e aí eu só consigo postar depois. Mas você inscrito aqui no canal, clicando no sininho, você vai receber o aviso, a notificação e vai poder assistir assim que eu postar. Lembre de curtir, comentar também, você pode pegar o link e compartilhar para outras pessoas. Fazendo tudo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, vai ajudar a obra de Deus a avançar, né? É uma ação missionária. Você vai ser um missionário, uma missionária testemunhando aqui pela internet. E a gente está falando disso, né? Ações que parecem pequenas, como a gente viu aqui na lição anterior, de um menino que deu uma moedinha, mas que o panfleto ajudou a salvar mais de 15 mil pessoas, né? Então, faça a sua parte, compartilhe, curta, poste aí nas suas redes sociais, porque a gente não sabe o alcance que pode ter, tá bom? Então conto com você dessa moral aí rapidinho. Vamos lá então, enquanto você faz isso, vou mostrar aqui a curiosidade do dia de hoje, dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Uma data instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para combater os abusos e a negligência na terceira idade. Importante aqui a gente observar isso, né? Hoje também tem outras comemorações no dia, Dia do Paleontólogo, Dia Mundial do Vento e o aniversário de emancipação do estado do Acre e de diversos municípios brasileiros como Itajaí, em Santa Catarina, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, parabéns a você aí que é do Acre, de Itajaí, Três Lagoas e municípios que fazem aniversário hoje da sua emancipação, tá bom? Então vamos lá, o que interessa hoje, segunda-feira, né, dia 15 de junho, dia da gente falar aqui sobre sem imposição, mas com poder, é o tema de hoje. E a gente está, durante essa semana toda, estudando sobre testemunhando de Cristo. Na lição do sábado, da introdução da semana, eu falei da imagem. Ontem a gente viu, inclusive, transbordando o coração, que está falando disso aqui, né? De testemunhar, ó, de coração, por amor, com amor, né? A imagem aqui a gente já viu mais um pouquinho do porquê tem o coração aqui, né? É onde a gente viu na lição de ontem do domingo. Vamos lá, o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó. Não por força, mas pelo Espírito Santo. Eu até me lembrei de um verso que tem, né? Não é por força nem por violência, é por amor, né? Jesus tinha um grande amor pelas pessoas que ele ajudava com as curas e os ensinos. A Bíblia diz que, em certa ocasião, ele chegou em um lugar e viu as pessoas solitárias e com seus problemas, e aí teve compaixão delas. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Ele foi nosso modelo de testemunho para salvar, por amor, por empatia, compaixão, né? Ele percebeu ali, né, que estavam pessoas ali sofrendo, angustiadas, com problemas. E hoje a gente olha muito para o nosso umbigo, né? Cada um com seus problemas, né? E aí a pessoa fica tão atribulada com as suas coisas, com as tribulações da sua vida, que esquece de olhar que o outro também tem as dele, né? Então, e a melhor coisa, a empatia é isso, o amor ao próximo é isso, a gente se colocar no lugar do outro. É atentar para o outro, não só para o nosso umbigo, né? E Jesus fazia isso. A gente vai ver aqui a autora Nina trazendo um pouco disso, tá bom? Então, a gente vê aqui que ele fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, mesmo com as coisas dele, a gente vai ver aqui, ele tinha atenção, cuidado. O professor Gilberto Brasiliano traz uma ilustração aqui bem interessante, ó. Certa vez, houve uma mulher que se sentia muito sozinha no trabalho por ser a única cristã ali no meio.
Ela é frequentemente ridicularizada por sua fé e acusada de ser mente fechada, conservadora, né? Arcaica. Eventualmente ficou tão desanimada que pensou até em pedir demissão. No entanto, antes de fazer isso, conversou com seu pastor. Depois de ouvir as suas queixas, o pastor perguntou: Ô minha irmã, onde as pessoas costumam colocar as luzes? Uma lâmpada, uma vela, quando é que a gente precisa fazer isso? E aí ela respondeu: nos lugares escuros, pastor. Assim que ela respondeu, ela entendeu a mensagem do pastor, né? Ela logo percebeu que no seu local de trabalho era de fato um lugar escuro, de trevas, onde a luz, que era ela que poderia ser, era extremamente necessária. Então decidiu permanecer no trabalho onde estava e ser uma influência ainda maior para Cristo. Pouco tempo depois, vários de seus colegas de trabalho, 13 na verdade, aceitaram Cristo como seu Salvador. Imagina, isso é fazer as coisas sem imposição, mas pela força do Espírito Santo. Quantas vezes a gente está ali e às vezes a gente olha só o nosso lado, que está sendo abusado, discriminado, sofrendo preconceito, olhando ali que está um patinho feio, né? O peixe fora d'água, e esquece que é nesse lugar, nesse ambiente, às vezes inóspito, que você tem que fazer o trabalho, né? Tá precisando de você ali. Então ela mudou o ângulo, né? Em vez de olhar o lado negativo, todo mundo aqui não gosta de mim porque eu sou cristã, não acredita em Deus, não conhece nada de Bíblia, então eu vou sair. Ela viu o lado positivo. Bem, ninguém aqui conhece de Deus nada, é aqui que é o meu lugar, eu estou aqui para mostrar isso para eles. E quando ela entendeu isso, ela fez aqui um trabalho que o Espírito Santo a usou e 13 pessoas foram salvas. Imagine, né? Sirva de lição para a gente saber que em meio à tribulação a gente tem que ser igual a Paulo, né? Mesmo em algemas, a gente buscar salvar pessoas. Como ele salvou ali soldados romanos, né? Mesmo apanhando, sendo preso, sofrendo, sendo espancado, ele fez a obra, ele procurou pregar o evangelho com amor, mostrar às pessoas esse plano de salvação, né? A autora Nina coloca aqui, ó: você já se perguntou como Jesus mantinha disposição para trabalhar, que ele era carpinteiro, curar, consolar, pregar o evangelho e ensinar tanta gente, dia após dia, desde quando se entende por gente, né? Desde pequenininho, que é pro templo, 12 anos ali, então imagine. Lemos que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, a gente viu isso. O professor Gilberto trouxe essa citação de Mateus 9,36. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir pessoas a Ele. 2 Coríntios 5, verso 14. Às vezes a gente fica, irmão, olhando só pra gente, pra nossa comunhão, né? E não é fácil. E eu tenho trabalhado isso em mim, né? A gente cuida e às vezes a gente tem que lembrar dos outros, né? Orar, interceder e tentar se preocupar com quem talvez possa se perder. E às vezes a gente pode estar deixando de falar com essas pessoas, né? Não liga, não conheço muito, não tenho muita amizade, não tenho muita afinidade, não é para familiar meu, não é parente meu, então tô nem aí se ela não estiver no céu. Isso não é amor, né? A gente tem que se preocupar até com essas pessoas, que se a gente não se preocupa, a gente vai ver aqui uma mensagem final aqui de Ellen White, pesada, dura, tá? O professor Gilberto Brasiliano pega essa pergunta que a autora fez aqui no início, né? E ele coloca aqui, de livre e espontânea vontade, né? Não é uma pergunta que está no guia, hoje não tem pergunta, mas ele, respondendo essa pergunta aqui retórica que a autora faz no texto, ele coloca como e de onde Jesus tirava forças para trabalhar, curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente. E aí ele traz dois textos aqui de Lucas 5,16, onde diz que Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava em secreto, né? Mateus 14:23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali sozinho. Então o professor explica aqui, ó, Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, como montes e desertos, para orar, passando às vezes a noite toda em oração. Imagine, 12 horas orando. Buscando comunhão com Deus, fortalecimento e direção antes de momentos importantes, como a escolha dos apóstolos, por exemplo. Ele orava tanto em público quanto em segredo e obtinha a força do céu. Que exemplo, né, meu irmão, minha irmã? Jesus, com a força espiritual obtida dos céus, atendia as pessoas, orientava os desanimados, curava suas doenças e ensinava sobre o reino dos céus e a salvação, nos dando um exemplo maravilhoso a respeito de como compartilhar o evangelho a aceitar as verdades bíblicas, né? Isso é importante. E hoje a gente vê muita gente querendo obrigar, principalmente pais, né? Eu mesmo, minha mãe batia, levava a força. Às vezes a gente vê muita gente fazendo isso, querendo colocar a força. E não é por força nem por violência, é por amor. Tem que explicar com jeitinho, né? Olha o que o professor Gilberto coloca aqui, que a autora traz, Ellen White também. A imposição
Obrigar, querer colocar a força goela abaixo, é uma atitude contrária ao caráter divino. E podemos ver isso no caso de Adão e Eva, livres até para desobedecer. Noé chamou o povo para entrar na arca como se fosse um convite, não uma ordem. Ele avisou, chamou, mas o povo não quis, né? Nunca choveu, você é maluco, esse velho é gagá, é doido, tá inventando coisa. Enfim, para as pessoas, Jesus dizia, tome a sua cruz e siga-me, porque ele não força ninguém a segui-lo, mas convida com amor, prometendo sempre o melhor. Ele fala, eis que estou à porta e bato, né? Ele está ali, ó, de casa, ele pede licença, ele não invade, né? Nosso testemunho deve imitar o de Jesus no que diz respeito à nossa missão de evangelismo. Jesus tem nos orientado a que busquemos o Espírito Santo para que ele nos ajude na conversão de pessoas da forma mais espontânea possível. A gente vê muito irmão que, assim como Saulo era antes de se converter, é um cristão, é um seguidor de Deus cruel. É tanto zelo que ele acaba sendo agressor, querer impor, obrigar, atacar, ferir, ofender, né? E aí as pessoas são repelidas, as pessoas fogem. Saulo perseguia cristão, matava cristão, achando que estava fazendo o bom para Deus. E aí Jesus vem, a gente conhece bem a história, né? Cega ele. Por que você me persegue, Saulo? E depois ele se torna Paulo, o maior pregador, e mostra a importância da compaixão, do amor, né? Então, que mudança. E é isso que muito irmão, às vezes os mais antigos, precisam aprender. Né? Às vezes quer impor as regras, quer colocar não pode, pode, ao invés de explicar o porquê da fé, o porquê de ser obediente, o porquê de respeitar Deus, quer obrigar. Isso pode, isso não pode, né? Isso pode, os jovens e os adolescentes estão assim. Então a gente precisa ter compaixão, amor, o que o outro pensa, o que é que o outro está passando. É a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso é difícil, né? Não é muito normal, comum da nossa natureza. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos dar força, né? Vamos ver aqui o que é que tem mais aqui? Aqui a autora Nina coloca, você já olhou para rostos anônimos, estranhos, desconhecidos, em meio à multidão, pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem a Jesus? Ao perceber as necessidades de um desconhecido, você já sentiu aquilo que só pode ser o amor de Deus em você? A vontade de ajudar, de falar, você sendo impelido por alguma coisa que você normalmente não faria. É a ação do Espírito Santo, né? Esse amor nos leva a sentir a responsabilidade de guiar vidas até Jesus. Jeremias expressou isso ao dizer, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Jeremias 20, verso 9. Tem que falar, né? Entretanto, ao compartilhar nossa fé com outros, jamais devemos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica. Falar da doutrina correta, apontar a doutrina errada, a gente tem que falar, comunicar, mas não obrigar. Se a pessoa não quiser entender, paciência, o nosso trabalho foi feito, a gente advertiu, a gente instruiu, a gente levou à luz o conhecimento. A decisão é da pessoa, né? A imposição é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. Ele falou, tá aqui, não comam, senão vocês vão morrer, mas o livre-arbítrio foi dado. Né? A possibilidade da desobediência é uma demonstração de liberdade, de amor. Né? Não forçou pessoas a entrarem na arca para serem salvas do dilúvio, Gênesis 7:1. Não obrigou Israel a ser fiel à aliança, Deuteronômio 4, verso 29 a 31. Em vez disso, Jesus atendia as necessidades das pessoas, como está em Mateus 4, 23 a 25. E depois convidava, siga-me, venha ser meu discípulo. E é o convite que ele faz para mim e para você, né? Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou a aceitar sua verdade. E ainda assim, nunca desiste de nós. Né? Tá sempre querendo salvar a todos. Mateus 23, 37. Né? Amém. Que graça, que misericórdia. Agora, a gente sabe que tem um momento que isso vai deixar de acontecer. Um pouquinho antes de ele voltar, a porta da graça vai se fechar. Quando ele estiver descendo nas nuvens no céu, aparecendo para todo mundo, já era. Quem se converteu e aceitou, ok. Quem não aceitou, vai sobrar. Né? Então, o juízo sempre chega, ele dá chances, como teve no dilúvio, né? 120 anos pregando, dando chance. Mas chegou o momento que ele pediu para Noé entrar na arca. Entra e a porta foi fechada pelo lado de fora, por um anjo, para não deixar Noé, a natureza humana, tentar ainda ajudar, né? O juízo chega e não tem pessoa que queira mudar. E aí, até que começou a chover. O que nunca tinha acontecido, aconteceu. A condenação veio para quem desobedeceu, para quem não creu. Né? E aí Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo. Né? Crer, demonstrar obediência,
demonstrar, confessar publicamente, testemunhar de que me aceita. O batismo representa tudo isso. A gente falou aqui, né? Então, tá aqui, a Bíblia toda fala de uma mesma coisa. Em nosso testemunho, devemos imitar o exemplo de Jesus. Ellen White afirma, olha isso aqui, não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. A profetisa do Senhor, a mensageira de Deus. Não faz parte da missão obrigar ninguém. Satanás e pessoas movidas por seu espírito, ou seja, o caráter, essa índole de obrigar, de forçar, de não respeitar o livre-arbítrio, é Satanás que busca forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Olha isso. Que não há maior evidência de que a gente possui um caráter diabólico, espírito mau, ruim de Satanás, um caráter corrompido, né? Do que aquela pessoa que ao pregar, ao se sentir ameaçada ou desprestigiada, ou tomou um não, quando a gente deseja o mal para alguém. Ó, a disposição de querer o mal, causar um dano para alguém que não valorizou nossa obra, nosso trabalho, a mensagem que a gente leva. Então, se alguém menospreza a gente, trata a gente mal, ruim, a Bíblia ensina, se tomar um tapa, vire o outro lado do rosto, né? Olha a diferença. Então, se a gente tenta dar o troco, desejar o mal, causar um dano, prejudicar alguém porque não valorizou a gente, ou a nossa mensagem, ou o nosso trabalho, a gente está tendo o caráter diabólico. Que forte, né? Isso está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 391, né? Olha aqui, ó, causar dano aos que não valorizam as nossas ideias. Olha isso, nesse tempo que a gente está aqui de eleição, nessa polarização de político A, político B, né, direita e esquerda, e aí as pessoas perpassam por cima dos princípios e dos valores cristãos e desejam o mal ao outro, quero que morra porque não é do meu partido, não é da minha linha ideológica. A gente sabe que tem a linha ideológica correta segundo a Bíblia. Aquele que não faz as coisas que Deus diz que é errado, né? Então a gente tem que procurar com consciência, apoiar, votar como cidadão consciente cristão, com os princípios e valores, colocando pessoas que professem a nossa fé, que defendam os nossos princípios e valores, família, Deus, né? Saúde. Então a gente precisa ter clareza disso. Mas não é para a gente ficar inimiga de quem pensa diferente, de quem não aceita isso, de quem vai votar em outro, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Bacana essa lição de hoje falando disso. Se a gente quiser causar dano, o mal, desejar o mal, prejudicar, maldizer o outro só porque pensa diferente da gente, age diferente da gente, a gente não está sendo cristão não, né? Então veja como muita gente pode estar tomando aí uma lapada nessa lição de hoje, né? Porque ficou sem falar com o irmão, porque não gosta de político A ou B, porque o sistema induz a ter ódio e raiva um do outro. É 6 por meia dúzia, né? É o cego falando do aleijado. E aí só muda o nome, porque a atitude é igualzinha, né? Um com raiva do outro, com ódio do outro, falando mal do outro, desejando mal do outro. Então, cuidado. Devemos permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. Então, a pessoa pode votar errado, pode querer não votar, pode querer jogar o voto fora, mas o nosso papel é conscientizar. A pessoa pode não querer Deus, pode querer ser ateu, pode não querer aceitar ir para a igreja, mas o convite a gente tem que fazer. Nosso papel é se posicionar, é mostrar a verdade, o caminho correto, a luz. Agora a pessoa decide se vai querer ou não. E a gente tem que orar por ela, né? Para que o Espírito Santo incomode, converta e ajude essa pessoa a tomar a decisão correta. Às vezes, o testemunho pessoal terá maior peso, especialmente nos primeiros contatos. Apocalipse 12, verso 11. Então, o nosso exemplo fala muito mais do que a nossa teoria, a nossa ideologia, né? Leia 2 Pedro 3, verso 18. A autora coloca aqui, ó, de que maneira você tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo? Eu separei aqui, vamos dar uma olhadinha aqui? Tá aqui, pega a sua Bíblia depois e confere aí, ó, 2 Pedro 3, 18. Ó. Antes de qualquer atitude, de qualquer comportamento, antes de testemunhar, ore a Deus, peça ao Espírito Santo, ó, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure imitar Jesus. Como é que Jesus faria se estivesse aqui em meu lugar? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, né? Deus seja louvado. É isso, meu irmão. Esse é o nosso dever como cristão, né? Seguir a Cristo, né? E não a outros, tá bom? Então vamos aqui finalizar com um comentário aqui de Ellen White também, muito interessante. Ela traz a história aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, né? Que estavam ali, testemunharam de Deus e sem imposição, mas com poder, né?
Quem impôs foi Nabucodonosor, né? Ellen White coloca aqui, ó. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram perante a vasta multidão completamente ilesos, depois que foram jogados na fornalha, né? A presença de seu Salvador os havia livrado de sofrer qualquer dano. Apenas as cordas que os amarravam tinham se queimado. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei Nabucodonosor e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Daniel 3, 27. A grande imagem de ouro, erguida com tamanha pompa, estava esquecida. Olha o que Deus fez com esse milagre, né? Na presença do Deus vivo, os homens temiam e tremiam. O humilhado rei foi levado a reconhecer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Imagine, Daniel 3, verso 28. As experiências desse dia levaram Nabucodonosor a baixar um decreto pelo qual toda pessoa de qualquer povo, nação e língua que dissesse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego devia ser despedaçado e sua casa transformada em monte de entulhos. Imagine. E apresentando a razão do decreto, ele disse: não há outro Deus que possa livrar como esse aí. Verso 29. Com essas palavras e outras semelhantes, o rei de Babilônia procurou espalhar entre todos os povos da terra sua convicção de que o poder e a autoridade do Deus dos hebreus eram dignos de adoração suprema. E Deus sentiu-se honrado com os esforços do rei para mostrar sua reverência para com ele e tornar a confissão real de obediência difundida por todo o domínio babilônico. Foi para o outro lado, só que ele também pecou no extremo, a gente vai ver aqui, né? Ficou tão empolgado, admirado e surpreso e reverenciou Deus, reconheceu Deus. Só que aí ele quis ter esse zelo cruel, ele quis obrigar os outros a fazer e a ser o que ele foi, o que ele aceitou e o que ele viu, né? E Ellen White fala isso aqui, ó. Era correto que o rei fizesse uma confissão pública e procurasse exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses. Mas ele errou em tentar forçar seus súditos a adotarem uma confissão de fé igual a dele e manifestarem a mesma reverência que ele queria exercer. Só que isso aí foi uma atitude que excedeu seus direitos como soberano temporal aqui. Como servo, porque quem manda em tudo é Deus. E Deus não obriga, quem é ele para obrigar os outros? Então a gente não pode obrigar, nem por força, nem por violência. Tem que ser por amor. Ele não tinha mais direito, civil ou moral, de ameaçar as pessoas com a morte pela não adoração ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ellen White fala, ele fez a mesma coisa, repetiu o mesmo erro que ele tinha feito com o decreto, condenando às chamas todos que recusassem prestar culto à imagem de ouro que ele criou. Então, por um lado ele viu, mas continuou com ainda o caráter ainda ali desviado, né? Deus jamais obriga o ser humano a obedecer, meus irmãos. Ele deixa todos livres para que escolham a quem desejam seguir. Se a Deus ou ao mundo, ao diabo, ao próprio eu, né? A natureza carnal pecaminosa. Por meio da libertação de seus servos fiéis, o Senhor declarou que toma posição ao lado do oprimido e repele todo o poder terreno que se revolta contra a autoridade do céu. Os 3 hebreus declararam a toda a nação babilônica sua fé naquele a quem adoravam. Eles descansaram em Deus. Esse é o conceito quando fala para descansar em Cristo. Descansar em Deus é confiar, é se entregar. E muita gente distorce essa palavra aqui, né? Porque o sábado é um dia de descanso e descansou. Aí a pessoa acha que descansar em Cristo e em Deus é não precisar mais do sábado. Olha que loucura, né? O pessoal, tem uns cristãos aí que eu não sei não, viu? Então, o descansar aqui é confiar. E se você confia, você obedece, né? É harmônico, não tem nada de contradição. Uma coisa não anula a outra. Descansar em Deus e em Jesus não significa que a lei de descanso e guardar o sábado foi abolida, foi substituída. Porque o sábado é o dia do Senhor, o dia de descansar no Senhor. É o dia que ele santificou e abençoou, né? Mas tem gente que distorce, tira o texto do contexto para inventar pretexto para desobedecer. Na hora de sua provação, esses 3 lembraram-se da promessa. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Isso está em Isaías 43, verso 2. E de maneira maravilhosa, sua fé no Deus vivo foi honrada diante de todos. Olha a importância da gente ter também os textos, as promessas de Deus para a nossa vida, né? A palavra, a escritura,
na mente e no coração, para a gente se apegar nela na hora da tribulação, da dificuldade. É aí que a fé vem. A notícia de uma impressionante libertação, olha o testemunho, foi levada a muitos países pelos representantes das diferentes nações que tinham sido convidados por Nabucodonosor para a dedicação. Imagine como Deus faz as coisas. Pela fidelidade de seus filhos, Deus foi glorificado em toda a terra. Livro Profetas e Reis, página 297, 298. Amém, viu? Deus seja louvado. Que a gente possa ser assim, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importando a ameaça, ainda que a ameaça de morte, a gente precisa demonstrar a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, a nossa confiança, a nossa fé, porque é o exemplo que arrasta, né? A gente tem os mártires aí diversos na Bíblia que morreram em nome de Deus para defender o plano de salvação, o evangelho, a honra de Jesus Cristo, né? Então aquele que defender, ainda que morra, vai viver, vai ressuscitar. Ainda que a gente não seja curado, ainda que a gente morra aqui, o importante é ressuscitar no grande dia, né? Que eu e você possamos nos apegar nessa promessa, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mais um dia maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta, se inscreve aqui, pega esse link e compartilha para alguém para ser beneficiado também com esse estudo de hoje, tá bom? Eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.